Bom, irmãos, nós daremos prosseguimento então à nossa escola dominical, como eu falei, com o tema sobre os oficiais da igreja, até aproveitando a ocasião da assembleia que se aproxima. E hoje o tema vai ser justamente sobre o presbiterato bíblico. Nós vamos aprender sobre essa função, esse ofício que é o ofício do presbítero. Então, aqueles que quiserem, e eu os incentivo a participar, a perguntar, podem interromper, só levantar a mão que o Pedro vai levar o microfone para vocês, tá bom, gente? Então, é só isso que eu peço, mas podem me interromper, podem perguntar a hora que quiserem, tá bom? Então, quando a gente fala de presbiterato, de presbítero, é nítido que a função do presbítero é uma função bíblica, é algo recorrente no Novo Testamento, tanto nos escritos de Atos quanto nas cartas paulinas. E a gente vê dois textos que listam as qualificações dos presbíteros, não é? A gente vai chegar nesses textos no final do estudo. Ele está em 1 Timóteo 3 e em Tito capítulo 1. E esses textos vão trazer as qualificações, os critérios para que a igreja eleja e identifique os seus presbíteros, aqueles que vão liderá-los espiritualmente. Como normalmente em estudos sobre o presbiterato a gente já vai para essas listas, eu não quero ser exaustivo nela, até porque eu entendo que ela é autoexplicativa, mas a gente vai chegar nela para tirar algumas dúvidas caso os irmãos tenham. O que eu queria hoje construir com vocês é o entendimento do porquê a Bíblia estabeleceu esses presbíteros e porque somente presbíteros são a liderança espiritual da igreja e, juntamente com diáconos, compõem a liderança global da igreja. Ok? Então, a ideia é justamente essa, nós compreendermos por que, como igreja presbiteriana, a gente só reconhece dois ofícios, presbíteros e diáconos. E a gente vai ver isso biblicamente hoje, especificamente sobre presbíteros, na semana que vem sobre diáconos. Beleza? Então, vamos primeiro ver como é que era a liderança no início da igreja. Sempre que a gente fala de igreja, a gente não tem um versículo ou uma instrução bíblica do Novo Testamento dizendo, olha, irmãos, agora, quando vocês organizarem a sua igreja, vocês vão fazer o seguinte, primeiro, eleja esse oficial, segundo, eleja esse oficial, terceiro, não deram um manual para a gente, ok? Mas a gente tem instruções, a gente tem princípios, a partir dos quais a gente consegue construir toda a nossa forma de governo. E então, quando a gente olha para a forma de governo, a gente olha para como a igreja no primeiro século e no segundo foi governada. Por que primeiro e segundo século? Porque os apóstolos ainda estavam vivos. Então, aqueles que aprenderam diretamente de Cristo, foram eles que estabeleceram a base da igreja, foram eles que estabeleceram os critérios através dos quais a igreja seria governada. Então, se a gente quer aprender o modelo de governo mais próximo ou realmente centrado no ensino direto de Cristo, a gente precisa olhar para o que muitas pessoas chamam de igreja primitiva, tá? Mas é a igreja do primeiro e segundo século. Eu evito essa palavra igreja primitiva, não está errado, mas igreja do primeiro e segundo século, porque primitiva parece assim, pouco desenvolvida, né? Meio neandertal, sei lá, uns negócios assim, não era. Era a igreja como somos hoje, bem desenvolvida, robusta, sempre foi assim, igreja de Cristo, tá? Então vamos ver como é que era a organização da igreja no início dela. Eu peço que vocês abram para mim em Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6, 6. Eu escolhi Gálatas e eu vou ler, eu escolhi Gálatas porque Gálatas, na nossa tradição, é aquela carta que a gente reconhece como a carta mais antiga de Paulo, tá? Ali
perto do ano 50 que ela foi escrita. Então a gente está pegando um escrito paulino que está bem próximo da fundação da igreja, tá bom? Para a gente não cair de repente num argumento do tipo, não, isso daí foi muitos anos de igreja, Paulo já adaptou ali o modelo. Não, tipo, a carta mais antiga que a gente tem registro, Gálatas, e depois primeira Tessalonicenses. Vou citar esses dois textos justamente. Eu fui no mais antigo, no mais próximo do estabelecimento da igreja, para a gente entender como é que era esse modelo de governança. Então, Gálatas 6:6. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Do que Paulo está falando aqui? Paulo está querendo dizer o seguinte: aquele que aprende, que é instruído na palavra, por algum mestre, por alguém na igreja, que ainda não está, digamos assim, o ofício não está claro, ele tem que contribuir para o sustento dessa pessoa. É isso que significa o faça participante de todas as coisas boas. Então, o que Paulo está colocando aqui para a gente é o seguinte, que aqueles que instruem na igreja, eles vivem das ofertas, da participação daqueles que são instruídos, ok? Vamos guardar isso aí. Vamos seguir agora para 1 Coríntios 9:14. 1 Coríntios 9:14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então é a mesma ideia que a gente viu na carta de Gálatas, que existiam pessoas, na realidade eu trouxe esse texto de 1 Coríntios, porque agora é uma instrução àqueles que estão ensinando. Então a instrução de Gálatas era aos que estavam aprendendo, que eles têm responsabilidade com os que ensinam, ok? Agora, Paulo está orientando aos de Corinto, dizendo o seguinte: olha, vocês que pregam o Evangelho, vocês têm que viver do Evangelho. Ou seja, se dediquem ao Evangelho, e aqueles que aprendem do Evangelho com você vão suprir você. Esse tem que ser o seu principal foco na sua função de pregar o Evangelho. Tá bom? Agora sim, a gente vai para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. Vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui, confia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Aqui Paulo está falando de um único grupo. Então a gente já viu aqui nos textos de Gálatas e Coríntios que aqueles que se dedicam ao ensino, eles devem viver desse ensino. Então a gente ainda não nomeou quem faz parte, quem representa esses ofícios, esses cargos, mas a gente está percebendo que é comum nos escritos de Paulo que ele considerava que na igreja havia pessoas com dedicação exclusiva ao ensino. Isso era parte integrante da liderança e da condução da igreja do primeiro século, ok? Então, aqui em Tessalonicenses, ele está falando de um único grupo. Esse grupo trabalha, esse grupo preside, ou seja, governa, lidera, e esse grupo admoesta. E esse admoestar aqui é de instrução, ou seja, ele ensina, ele instrui, ele conduz na palavra. Então, a gente tem um grupo de pessoas que são aqueles que instruem, aqueles que pregam a palavra, esses, então, vivem da igreja, da contribuição da igreja, daqueles que aprendem, e eles trabalham, presidem
e instruem, ok? Então a gente sabe que tem um grupo que forma a liderança da igreja assim. Por que eu comecei com isso hoje, gente? Porque em alguns modelos de igreja evangélica modernos, a gente tem visto cada vez mais pessoas que se dizem pastores, se dizem presbíteros, se dizem líderes, mas eles não têm uma dedicação àquilo, eles não dedicaram a sua formação para aquilo, a sua vida para se preparar. Eles são pessoas com, digamos assim, com vidas normais, com empregos normais, e de repente resolveram abrir uma igreja, montar um grupo, receberam uma unção do Senhor de alguém e ali estão liderando. E não é isso que a gente vê na estrutura da igreja originalmente. O que a gente vê é muito zelo, é muito cuidado do apóstolo Paulo em mostrar que aqueles que nos conduzem, nos lideram no Senhor, são dedicados a isso. Dedicam a sua vida a isso. E são separados do rebanho de Deus para isso. E esses separados, gente, me entendam, não é porque são melhores, porque são superiores, mas é que naquele ofício para o qual Deus os designou, eles vão se dedicar com mais tempo, com mais afinco, com mais energia, com mais corpo e alma do que outros, justamente para que a igreja possa ser edificada e crescer, ok? Então a gente percebe que há sim, na formação da igreja, na liderança da igreja original do primeiro e segundo século, pessoas que eram dedicadas à liderança, dedicadas à instrução do Senhor e viviam dessa forma, tá bom? Agora a gente então vai falar sobre os ofícios, ou seja, os cargos propriamente dito. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ou queira comentar alguma coisa? Não? Então vamos seguir. Então, por quem era formada essa liderança? Como que era distribuída essa responsabilidade na igreja do primeiro e segundo século? Abram para mim aí em Filipenses capítulo 1, versículo 1. E aí, Filipenses 1, 1. Então, o que a gente vai fazer agora? De novo, nosso tema aqui hoje é sobre presbíteros, sobre o ofício de presbíteros, como a liderança espiritual da igreja. Só que no Novo Testamento a gente tem inúmeros outros termos fazendo referência a essa liderança. Apóstolo, evangelista, pastores, e a gente vai entender por que, como igreja presbiteriana, a gente só reconhece presbíteros e diáconos. Mas a gente vai ver todos esses termos no Novo Testamento, o que eles significam, e depois, propriamente dito, o ofício de presbítero. Então, Filipenses 1, capítulo 1, vou ler para vocês. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, aqui Paulo, na sua abertura à carta aos Filipenses, ele divide os seus destinatários em 3 grupos. Todos os santos em Cristo Jesus, ou seja, era uma carta para toda a igreja ler. Algumas cartas de Paulo eram direcionadas para a liderança local, tá? Mas Filipenses não, era para toda a igreja. Então ele fala, olha, é para todo mundo, é para quando vocês receberem, vocês reunirem a igreja toda aí de Filipos e ler em voz alta para todos os irmãos. Então é isso que ele coloca, a todos os santos em Cristo. E aí ele coloca, inclusive, os bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ou seja, inclusive a liderança local. Então, a partir aqui de Filipenses, quantos ofícios, quantos cargos, quantas funções oficiais, por isso ofício, a gente vê que Paulo reconhece na liderança da igreja? Quantas? 2, né? Bispos e diáconos. Você fala, pô, mas na aula de presbítero a gente pega logo o texto que começa com bispo. A gente vai chegar lá. Então, a gente percebe que Paulo está se direcionando à liderança local,
Antes da gente olhar para a liderança local, a gente precisa olhar para a liderança global da igreja nesse tempo, que eram os apóstolos. Porque a gente poderia perguntar, mas e os apóstolos? Né? Eles ainda estavam vivos e eles são mencionados na organização da igreja. Então, assim, para uma organização local, a gente já percebe que existem dois ofícios claros para Paulo: os bispos e os diáconos. Mas que mesmo os bispos e diáconos estavam submetidos a uma liderança apostólica. Então a gente vai agora rapidamente entender quem eram os apóstolos, como liderança, como ofício, não os 12 que Jesus chamou, isso aí a gente já sabe, mas quem eram os apóstolos, a função deles na igreja do primeiro século, e respondeu por que nós hoje, igreja em 2023, não reconhecemos como bíblico o apostolado atual. Ou seja, qualquer um hoje que se levanta se dizendo apóstolo, ele no mínimo está errando por ignorância. Estou colocando no mínimo, tá? E aí, para entendedor... Bom, gente, então vamos abrir em Atos, capítulo 1, versículo 20. Atos, capítulo 1, versículo 20. A gente vai entender da onde vem, então... da onde vem é do próprio Cristo, mas como era aplicada e exercida a liderança apostólica na igreja. Atos 1, versículos 20, 21 e 22. Então, vou ler. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro em seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Aqui, o que aconteceu? Judas, depois de entregar Jesus, ele se matou, os apóstolos se reúnem e tem essa discussão aqui. Normalmente a gente já vai ali para o versículo 21, né? É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam e tal. Mas o texto é importantíssimo a gente ler o 20, gente. Por quê? Há uma discussão sobre a validade do apostolado de Matias. Porque tem uma coisa meio esquisita ali, né? Lança sorte, aí Matias toma assento nos 12, aí depois chega Paulo, que é um apóstolo fora de tempo. Então são 13 apóstolos, não são 12, a conta não fecha muito, a gente buga a cabeça e larga isso para lá. Mas a gente precisa entender o seguinte: o que eu vou defender aqui? Aqui a aula não é sobre apostolado, mas só para a gente não sair daqui com essa clareza. Matias realmente entra, assume o local de Judas de forma válida, tá? Então Matias assume o colégio apostólico compondo os 12, sim, ok? E qual é o meu fundamento bíblico para isso? Versículo 20, que a gente não costuma ler. Ou seja, estava profetizado em Salmos que Judas ia cair do colégio apostólico e uma outra pessoa iria entrar no seu lugar. E os apóstolos, sabendo dessa profecia, reconhecem que aquele momento de Matias é o cumprimento desse salmo. Então a gente tem inclusive base profética para o que está acontecendo aqui, tá bom? Em Matias. Então Matias era um apóstolo legítimo, sim. E Paulo como fora de tempo, ou seja, ele não compunha os 12, ele era um 12 mais um, ok? Por que eu trouxe isso aqui? Primeiro, para a gente reconhecer que, de fato, a escolha de Matias era uma escolha válida, legítima, conduzida pelo Senhor na história da redenção. Beleza. E qual era o critério? A gente tem um critério que era homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou, do batismo de João até a ascensão, né? Ressurreição e subida aos céus. Para quê? E aqui que é o importante. Qual é a função do apóstolo agora? Um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Ou seja, o que o texto de Atos está nos ensinando? Que o objetivo dos apóstolos,
a função, a responsabilidade dos apóstolos, depois da ascensão de Cristo, depois que Cristo subiu aos céus, era ser testemunha, principalmente ocular, da ressurreição. Aí você fala, mas peraí, um montão de gente não foi testemunha? Inclusive, o próprio livro de Atos fala que centenas de pessoas viram depois Cristo ressurreto. Como assim, então, os apóstolos eram chamados especificamente para serem testemunhas da ressurreição? Essa testemunha não era simplesmente para assegurar que aconteceu, porque isso havia muitas testemunhas daquela época. Mas era para assegurar que aquilo que estava sendo ensinado em nome de Jesus, de fato foi ensinado por Cristo. E que foi ensinado na autoridade do Cristo ressurreto, daquele que venceu a morte porque é Deus, porque é o Messias verdadeiro. Então, a função dos apóstolos, dos 12, aqui Matias no lugar de Judas, era assegurar que aquilo que estava sendo transmitido para a igreja, na sua formação, era fiel aos ensinos de Cristo Jesus. Percebem? Por isso, a gente não tem apóstolo hoje. Porque ninguém hoje foi testemunha de Cristo para assegurar que aquilo que ele está dizendo, ou profetizando, ou falando, ou ensinando, ou qualquer coisa, ele mesmo ouviu da boca de Cristo. Entendem? Então cessou o ofício apostólico porque morreram as testemunhas. O último provavelmente foi João. Ele morre ali no início do 2º século. Então, quando termina João, ou seja, quando João morre, as testemunhas morrem, mas agora a igreja está bem estabelecida. Ela já tem o Novo Testamento como testemunha apostólica. Inclusive esse é o grande critério para que a gente reconheça esses livros do Novo Testamento como palavra de Deus, que tenham sido escritos ou redigidos com um acompanhamento apostólico. Então hoje, se a gente pudesse dizer, o ofício apostólico existe? Não. Mas o exercício apostólico como testemunha da ressurreição existe? Existe, através das cartas. Percebe? Então a gente tem o Novo Testamento, então tudo bem a gente não ter apóstolo, porque eles redigiram, eles deixaram registrado aquilo que antes eles estavam falando, dizendo, opa, eu estava lá, não era bem assim. Opa, eu ouvi de Cristo isso, eu aprendi dessa forma. Então, a gente vê que os apóstolos têm essa função de testemunha da ressurreição. E Paulo, como um apóstolo fora do tempo, ele mesmo é chamado pelo próprio Jesus Cristo. Ele também é testemunha e ele aprendeu de Cristo. Em algumas cartas paulinas, a gente percebe que Paulo aprendeu diretamente de Deus em outras situações. E ele próprio esteve com os apóstolos aprendendo diretamente. E por isso a gente pode reconhecer Paulo também como um apóstolo, porque ele é testemunha do Cristo ressurreto. O próprio Cristo ressurreto ensinou para ele diretamente, tá? Como um que fora do tempo. Então, isso mostra para a gente o seguinte, que o apóstolo no início da igreja era mais do que um título de liderança. Era a função específica de 12 homens mais Paulo, para sustentarem e preservarem o ensino de Cristo como testemunhas da ressurreição, ok? Então, apóstolo não é um título de liderança. Então, não basta agora eu chegar aqui sentindo no meu coração, agora eu sou apóstolo Vitor chamado para Cristo. Não, tá? Não é um título, é uma designação específica para pessoas, para homens que tiveram uma função específica na história da igreja. Ok? Para lançar as bases da igreja no testemunho da ressurreição. E as outras funções hoje, que são tomadas como liderança? Será que a gente tem base bíblica para assumi-las como liderança? Lembrando que a premissa do nosso estudo é o seguinte, como igreja presbiteriana, nós só reconhecemos 2 ofícios de liderança, presbítero e diácono. Então, um já pulou fora, né? Apóstolo.
E os outros nomes que comumente a gente vê na igreja evangélica e são tidos como cargos de liderança? Será que é assim que a nossa igreja reconhece? Então, o primeiro deles, missionário. Quando a gente fala, então, do título de missionário. A primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: esse título não está na Bíblia. A gente não tem um título missionário. Aí foi lá o missionário, isso não tem na Bíblia. Da onde a gente vai ter as referências para missionário ou para missão? A primeira referência, a principal referência quando a gente fala sobre missionário ou ofício missionário, é a grande comissão em Mateus 28. Então peço que vocês abram para mim Mateus 28, e aí quem encontrar pode ler, por favor. Aí o Pedro vai levar o microfone aí, é só levantar a mão que aí... E aí, quem vai ler, gente? Franklin. Mateus 18, 19 e 20. Não, Mateus 28, 18, 19 e 20, a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tá, então esse daí é o texto base para justificar, então, as missões, essa palavra missão. Só que esse não é um texto que fala sobre missão. Jesus não está dando uma missão para a igreja aqui, ele está dando uma ordem. É uma obrigação, gente. E é para todos nós. Então a gente não pode restringir isso. Ok? Então a grande comissão, o texto de Mateus 28, é para todos os cristãos e é uma ordem para todos os cristãos. Não é uma missão como se fosse algo específico, especial, de um contexto próprio. Não, é uma ordem, não é uma missão. A outra referência que algumas pessoas usam está em Atos 12, 25. Atos 12, 25. Aí outra pessoa gostaria que lesse para mim, por favor. Só levantar a mão aí. Renan aqui atrás. Atos 12, 25. Vamos ver se a versão do Renan vai me ajudar. Tendo terminado sua missão, Obrigado. Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Só não, pastor, mas aqui tem missão, tá vendo? Então a gente tem que cumprir missão igual Paulo e Barnabé, beleza? Não, gente, a palavra missão aí traduzida para missão, na verdade é diaconia, que é da onde a gente tira o termo diácono. E aí, para não confundir, mas sabe assim, muito ajuda quem não atrapalha, acabaram traduzindo por missão. Mas o certo é, e Paulo Barnabé, cumprido o seu serviço. Aí, obrigado. Tem traduções que foram para levar ofertas, né, e retornaram para Jerusalém. Então, o serviço, não é a missão. Foi a tarefa que lhes deram. Então, peraí, então missão, missionário, não é bíblico, a gente está fazendo errado. Não, gente, calma. Isso tudo eu estou querendo dizer o seguinte, que missionário não é um título de liderança. Mas eu em nada estou invalidando a função e o exercício missionário que muitos irmãos e irmãs nossas executam ao longo de todo o mundo. Ao redor de todo mundo ao longo da história. Ok? Então a gente tem missionários, inclusive a nossa igreja, graças a Deus, sustenta pessoas em missões, mas a gente precisa lembrar que, biblicamente, não são reconhecidos como uma função de liderança. Ok? Então o que são os missionários? É um membro do corpo de Cristo
que foi designado aí sim para uma missão, aí sim é uma missão. Eu não sou obrigado, me entenda, eu não tenho ordem de ir para o Quênia pregar o Evangelho. Eu tenho que pregar o Evangelho. Se eu estou indo, fazendo discípulos, ensinando, batizando aqui em Ouro Branco, eu estou cumprindo Mateus 28, certo? Agora, alguém pode dizer o seguinte: Vitor, pastor, igreja, conselho, eu entendi no meu coração, Deus me mostrou que eu e minha família precisamos ir para o Quênia plantar igrejas. Bênção de Deus, precisamos de pessoas assim. Então eu tenho uma missão, está aqui, ó, é a organização, como que eu vou fazer, o meu objetivo, como que eu vou chegar, quantos recursos eu preciso. Isso sim é uma missão, beleza. Então você vai ser missionário no Quênia, exercendo Mateus 28, que é a obrigação de todos, percebem? Então, é assim que a gente tem que ver. Então, o missionário é um membro do corpo de Cristo, que cumpre uma ordem, a ordem de fazer discípulos, que é para todos, de uma forma muito específica, em uma realidade cultural específica. Tá bom? Mas a gente não reconhece como um título de liderança, porque a gente não tem base bíblica para isso. Ok? Dúvidas? Esse aí, nem todo mundo tem coragem de falar, mas só para a gente organizar, tá? Não estou em nada desmerecendo os missionários, mas a gente também não pode elevar aqueles que a Bíblia não instruiu para isso. Tudo bem? Preferencialmente sim. Pedro, fica atento aqui com o microfone, eu vou repetir a pergunta da André. Ela perguntou se aqui na presbiteriana, na IPB, aqueles que são enviados como missionários, eles precisam ter uma formação acadêmica pastoral. Eu digo o seguinte, preferencialmente sim. Tá? A igreja presbiteriana tem a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a PMT, e ela dá prioridade para pastores que queiram ir em outros campos plantar igrejas. Porque a gente entende que esse é a melhor forma da gente encontrar ou chegar numa região não alcançada. Porque foi assim que Paulo, né, fez. Ele ia plantando igrejas, ele não ia só evangelizando. Né? Mas isso daí não é regra. Isso daí não é regra. A gente pode sim ter, inclusive, irmãs ou jovens solteiros, que não são necessariamente pastores, em campos missionários, às vezes auxiliando um pastor local, às vezes iniciando, eu vou na frente, começando um grupo pequeno ali, evangelizando determinado grupo, e aí então quando tiver recursos, circunstâncias favoráveis, a gente leva então um pastor para iniciar ali um trabalho de igreja local, coisa desse sentido. Tá? Então não é excludente, mas de qualquer maneira, nós como igreja presbiteriana sempre passa pela formação de missionários, que é o curso da PMT, tá? Sempre passa. Mas eu me formei no seminário, fiz 4 anos de teologia, não importa, se eu quero ir para missões, eu preciso acrescentar no meu currículo 1, 2 anos que seja, de formação para missões especificamente. Tá? Mas então, gente, de novo, isso aí todos nós podemos fazer. Todos nós somos chamados para sermos missionários, em contextos culturais específicos. Seja fora da nossa cultura original, aí sim, por isso transcultural, eu saindo da minha cultura brasileira, indo para outra, ou numa cultura local. Então, eu sou missionário no meu local de trabalho, eu sou missionário na minha família, porque eu entendi o meu contexto e estou agindo de forma específica ali, para cumprir uma ordem que é o ID, e fazer discípulos de todas as nações. Presbítero, e só o microfone, por favor, que aí a gente... Só acrescentar aqui, a Igreja Presbiteriana do Brasil mantém também alguns cursos, como o SEM, Sim. que é o Centro de Formação Missionária. Perfeito, boa lembrança. As pessoas que vão para missões, normalmente vão para
países de línguas diferentes, costumes diferentes. Uhum. Então, especificamente para isso, para preparar aquela pessoa para ir para esses campos, né, que já sabendo os desafios que vão encontrar, né, com respeito a línguas, com respeito a costumes, essas coisas assim. Então, Bem lembrado. Bem lembrado, presbítero. O nosso centro de ensino missionário? Educação missionária. Isso aí. Que aí prepare para realidades específicas aí culturais que o missionário, né, ou a família missionária, enfim, vai encontrar ali no campo. Bacana, gente. Então, entendemos, resolvemos essa parte. Próximo, aí sim, esse termo aparece também no Novo Testamento. Esse sim aparece no Novo Testamento e é utilizado por umas igrejas como título de liderança também, que são os evangelistas. E agora? A gente tem 3 menções no Novo Testamento sobre os evangelistas. Então, eu queria que uma pessoa abrisse em Atos 21:8. Quem vai abrir em Atos 28 e ler para mim? Pode ser, Franklin? E aí eu vou pedir então para o Renan Batista, 2 Timóteo 4:5. Renan, por favor. Atos 21:8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Beleza, então aqui a princípio parece que em Atos 21:8 tem pelo menos um adjetivo, o evangelista. Agora vamos entender o que era esse evangelista aí. 2 Timóteo 4:5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Dois detalhes. Ministério aqui é diaconia, então é a sua tarefa, a sua obrigação, aquilo para o qual se foi designado. E cumpre e faz o trabalho de um evangelista. Aqui, Paulo nos esclarece, deixa melhor, mais nítido o que é o evangelista. Não é um cargo, mas é o exercício de uma função, é uma prática. Porque Timóteo estava designado para ser pastor, para ser presbítero, para ser líder em uma igreja, e não evangelista. Mas o que ele deveria fazer dentre as muitas tarefas? O trabalho de um evangelista. Então a gente vê no Novo Testamento que evangelista é uma função, é o exercício de uma função, é uma atividade, não é um cargo, não é um ofício, ok? Então logo não é um título de liderança reconhecido na igreja do primeiro e do segundo século. A gente vê então o presbítero Timóteo sendo instruído para agir como um evangelista, para fazer um trabalho de evangelista. Isso fica ainda mais claro em Efésios 4, versículo 11. E aí, se alguém puder ler para mim, por favor. Efésios 4, versículo 11. Aí, Efésios é bom também, que esse versículo é bom de ser explicadinho. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Beleza. Aí fala assim, peraí, mas a gente acabou de falar dos apóstolos, apareceu aqui de novo o apóstolo, e agora? Como é que a gente sai dessa? Isso aqui, o texto de Efésios, eu guardei ele mesmo para essa parte, ele mostra para a gente aquilo que a gente já concluiu sobre os apóstolos. Os apóstolos tinham uma função específica ali na igreja, que era ser testemunha. Aqui Paulo está falando dessa função e não do cargo. Então, quando Paulo está falando aqui apóstolo, não é para você assumir um cargo ou uma figura de apóstolo e passar a se chamar de apóstolo, ou se chamar de profeta. Ele está dizendo de dons. Então ele está falando, para alguns, ele concedeu o dom do apostolado, o dom da profecia, o dom do evangelismo,
do evangelista ou do evangelismo, o dom do pastoreio, o dom de mestre, daquele que ensina. Então, o apostolado, o que é o dom? É o dom de ser testemunha da ressurreição. Não na mesma autoridade que os apóstolos originais, porque a gente não viveu aquilo. Mas tem gente que é testemunha e fala com facilidade que dá até vergonha para a gente, né? E os evangelistas são aqueles que declaram, que trazem as boas novas, que pregam, que evangelizam. Então, evangelista no Novo Testamento está muito mais ligado à função ou a um dom do que a um cargo. E por isso também a gente não reconhece evangelista como um ofício, como um cargo dentro da igreja. Ok? Mas podemos ter evangelistas aqui no nosso meio? Com certeza. Podemos e devemos ter. Irmãos que exercem o dom do evangelismo, o dom de proclamar, o dom de levar as boas novas. Ok? E os pastores? Agora vamos lá, os pastores. Oficialmente, a presbiteriana tem apenas 2 ofícios, presbíteros e diáconos. Mas eu sou pastor, e agora? Então, da onde vem então esse entendimento? Oficialmente nós temos apenas 2. E o que se aplica ao pastor, se aplica também ao que eu acabei de falar, o evangelista. O pastor, no Novo Testamento, está muito relacionado ao exercício de determinada função e tarefa do que ao cargo pastoral. Para os apóstolos, estava muito claro, só existiam 2 cargos na liderança da igreja, presbíteros e diáconos, ali na organização da igreja, ok? Mas você tinha pessoas específicas que exerciam o pastoreio. E o pastoreio, dentre todas essas tarefas, ou dessas ações, ela é a que exige um pouco mais de dedicação. Tá bom? E a gente vai ver aqui agora. Primeiro, irmãos, da onde vem então o ofício pastoral, a ideia de pastor? Isso vem lá do Antigo Testamento, e eu queria que os irmãos abrissem em Gênesis 49, versículo 24. Aqui é a primeira menção bíblica de pastor que cuida de pessoas, e não do pastor que cuida de bicho. Tá? Então, em Gênesis 49, é a primeira vez na Bíblia que o texto bíblico utiliza pastor como uma ilustração daquele que cuida das pessoas. Tá bom? Alguém lê para mim aí Gênesis 49, 24, por favor. Ninguém, gente? Vamos lá. Presbítero, só um minutinho, por favor. Aí. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Aqui é a bênção de Jacó sobre os seus filhos, essa especificamente sobre José. Então, Jacó, quando vai abençoar José, ele traz as bênçãos do poderoso de Jacó, que é Deus, Yahvé, e aí ele se refere a Deus como o pastor. Então, olha, as mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor, pela pedra de Israel. É a primeira menção, então, da Bíblia, é que Deus é o pastor daqueles que são abençoados por ele. E como que essa ideia de Deus como pastor que cuida de pessoas foi aplicada como ilustração para aqueles homens que cuidam também de pessoas. E aí tem a mais próxima e a mais antiga, Números 27, 15, 16 e 17. Alguém lê para mim, por favor, aí. Números, capítulo 27, versículos 15, 16 e 17.
Aqui o contexto, irmãos, é Moisés já no fim do seu ministério, e ele então roga a Deus para que Deus abençoe o povo que vai seguir sem a liderança dele, porque ele foi impedido de entrar na terra prometida. Então, antes dele ficar para trás, Moisés pede a Deus que que ele abençoe o povo, e aí então ele fala isso para o Senhor. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então, qual é o pedido de Moisés? Que Deus levante homens que liderem o povo para que eles não sejam como ovelhas sem pastor. É daí, provavelmente, que Mateus tira aquela referência quando ele cita a angústia de Jesus ao ver as multidões. Veja, não é Jesus que citou, não é Jesus que falou, é Mateus que registrou que a angústia de Jesus era como de um povo ovelhas que não tinham pastor. Provavelmente Mateus lembrou-se de números. Aquele é o registro de Mateus. Então, a gente percebe o seguinte, que essa ilustração de que o pastor é alguém que representa o próprio Deus, porque ele é o pastor para o povo. Isso a gente viu na bênção de Jacó. E que então são homens levantados pelo próprio Senhor para abençoar a congregação, para que ela não ande perdida, mas ela seja orientada no caminho correto. Isso vem desde Números. E Cristo se apropria desse termo com mais ênfase e passa a então ensinar sobre o pastoreio. Ele vai dizer: eu sou o bom pastor. E outras menções no Novo Testamento vão se referir a isso. Mas a que eu queria trazer aqui, e a mais marcante, é a que está em João 21, João 21, versículos 15, 16 e 17. Esse eu vou ler. João 21, versículo 15, 16 e 17. Contexto de novo para a gente entender. Pedro se encontra com Jesus depois da ressurreição, depois de ter negado ele 3 vezes, então meio que Jesus vai restaurar o coração de Pedro, que obviamente devia estar muito atribulado por ter negado Cristo, e ele fortalece aquilo que ele já tinha estabelecido antes, quando ele diz o seguinte para Pedro, lá atrás: e tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E agora Cristo vai dar a tarefa para Pedro, como que ele vai edificar a igreja agora. Então está aqui em versículos 15, 16 e 17, vou ler. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então o que Cristo está estabelecendo aqui é o seguinte: eu já te elegi como liderança da igreja. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então você vai ser a liderança do colégio apostólico. É isso que Jesus queria dizer nesse momento. E como que você vai fazer isso? Pastoreando as minhas ovelhas. Pastoreando a minha igreja e apacentando ela. Apacentar, irmãos, é alimentar e nutrir para que o rebanho sobreviva e para que o rebanho viva. Esse é o trabalho pastoral. É alimentar, é dar tudo o que vocês precisam para crescerem, para se nutrirem na fé, no conhecimento e no amor a Cristo. Esse é o trabalho pastoral. Foi para isso que Cristo chamou Pedro, e é para isso que então
nós, pastores, somos chamados para o rebanho de Deus. E aqueles, então, que se dedicam a isso, a esse exercício pastoral, eles vivem disso. Mas e os presbíteros? Agora, finalmente, a gente chegou nos presbíteros, né? E aqui, de novo, a gente já falou isso no último domingo, mas reforçando. Nós temos hoje, na igreja presbiteriana, duas classes, duas ordens, dois tipos de presbíteros, tá? De igual autoridade. E o que vai diferenciá-los é o exercício da sua função, ok? A gente tem os presbíteros docentes e os presbíteros regentes. Os presbíteros docentes são aqueles que ensinam, aqueles que apacentam, aqueles que pastoreiam. Por isso que, comumente chamado, nós presbíteros docentes, que é o meu caso, pastor Isaías, nós somos chamados de pastores. Percebem? Porque dentro da nossa liderança, dentro do nosso ofício de presbítero, nós nos dedicamos de corpo e alma integralmente ao exercício do ensino e ao exercício do pastoreio. Ok? E por isso essa distinção. Mas há aqueles presbíteros no nosso meio que são os presbíteros regentes, ou seja, eles regem, eles governam a igreja e espiritualmente também. Eles vão ensinar, eles vão admoestar, instruir, eles vão disciplinar se necessário, mas, sobretudo, eles vão reger a igreja. Eles vão ser responsáveis para o bom funcionamento, inclusive espiritual, da igreja de Cristo. E, por isso, os presbíteros regentes. Vocês se lembram os textos que eu trouxe no início, que diziam que aqueles que instruem, aqueles que ensinam, aqueles que pregam, que também vivam da palavra? Agora eu vou fazer a união desses textos com esse conceito. É por isso que na nossa igreja os presbíteros docentes recebem por esse serviço. Porque é bíblico que aqueles que se dedicam ao ensino da palavra, à pregação do evangelho, vivam dela. E quem na nossa igreja presbiteriana, porque a gente entende que é o reflexo adequado do ensino bíblico, vive da palavra, do ensino da palavra, os presbíteros docentes. Então, eu recebo pela igreja, mas os presbíteros regentes não recebem pela igreja. Percebem? Então, essa é a principal distinção. Quando a gente olha, então, o termo presbítero, de fato, na igreja, no Novo Testamento, ele aparece 14 vezes no Novo Testamento. E nas 14 vezes está a referência à liderança espiritual da igreja. Então, eu não vou ler as 14, fiquem tranquilos. Só vou ler uma delas em Atos 15, versículo 2. E aí, se alguém puder ler para mim, por favor. Só levantar a mão. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Beleza, então aqui o que acontece? Houve uma discussão, houve uma treta sobre o recebimento dos gentios na igreja, e aí então, como que a igreja que estava ali se formando resolveria essa questão que é doutrinária, que é teológica. Não é simplesmente uma desavença entre duas pessoas. Então Paulo, mesmo Paulo sendo apóstolo e sendo reconhecido apóstolo, e Barnabé, pelo que a gente vê no livro de Atos, ele era tido como um profeta, mas não um profeta ofício profético, mas aquele que exercia, né, a profecia, ou seja, explicava e interpretava a palavra de Deus e a vontade para o povo. Isso é o exercício profético hoje. Então não eram duas pessoas assim,
membros ou até pessoas que não sabiam do evangelho e foram ali se consultar com os apóstolos. Não, eram realmente pessoas que compunham a liderança e a frente da igreja ali, do avanço do evangelho, e há uma discussão, há uma disputa ali, há uma dúvida teológica, espiritual, acerca do que fazer com os gentios. Então, o que eles fazem? Eles vão para os apóstolos e os presbíteros, porque esses são os únicos que tinham autoridade para reger, para governar, para direcionar o ensino e o caminho espiritual e teológico da igreja. Ok? E no livro de Atos, 7 vezes dessas 14 menções do Novo Testamento, ou seja, metade das vezes que aparece a palavra presbítero no Novo Testamento, ele aparece com essa duplinha, apóstolos e presbíteros. Apóstolos e presbíteros. Porque isso é a ênfase que Lucas está nos dando, que a autoridade espiritual da igreja, a autoridade religiosa da igreja, no bom sentido, vinha dos apóstolos e dos presbíteros. Não temos mais apóstolos hoje, morreu. O que a gente tem? A gente ainda tem os presbíteros. E é importante também que não somente as funções, os ofícios apóstolo e presbítero, mas a natureza de colegiado, a natureza de grupo. Veja, Paulo, que era apóstolo, tinha um problema, em tese ele poderia resolver ali. Ele, na cabeça dele, falava, eu tenho autoridade, eu sou apóstolo, sou liderança da igreja, tenho um cargo, posso resolver aqui, não preciso levar. Não, ele se submete ao colégio apostólico, que a gente chama, ou seja, ao grupo da liderança. A liderança é coletiva e distribuída no meio daqueles homens que foram eleitos pela igreja como presbíteros e nomeados por Cristo na época como apóstolos para conduzir a igreja espiritualmente. E é por isso que nós, igreja presbiteriana, nos chamamos assim, porque nós somos governados por um grupo de presbíteros, por um colégio de presbíteros, por um conselho, é o conselho da igreja, porque a gente entende que esse é o melhor reflexo da liderança da igreja de Atos, que estabeleceu o modelo de governança da igreja de Cristo de modo geral. Por favor, presbítero. Reforçando aqui, Paulo, quando estava de caminho para Jerusalém, ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso, né? De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E reuniu com eles e tal, e colocou a sua decisão de ir para Jerusalém. E no verso 28, nós até já lemos esse versículo, disse: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida, entre vós mesmos penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, bispo e presbítero é a mesma coisa, né? Como lemos aqui. E o zelo pela igreja cabe a essa liderança. Perfeito, presbítero Adalmo. E a gente, esse seria o último ponto, e ótimo o senhor ter colocado aqui a ideia do bispo, porque faltou um último termo, que é bispo. E como o presbítero mesmo leu, bispo ou episcopo no grego é sinônimo de presbítero. Tá? Então abram para mim, eu vou ler aqui, eu vou pedir para abrir um outro texto. Quando a gente vê 1 Timóteo 3,1, que é uma daquelas listas que eu mencionei no início, sobre os critérios e as virtudes que a gente deve buscar num presbítero, olha só como é que Paulo começa: fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Eles falam, então tem o título de bispo. Não, Paulo utiliza bispo como um sinônimo
para presbítero, mas o ofício é presbítero. Tanto é que Lucas não menciona os apóstolos e os bispos, ele menciona os apóstolos e os presbíteros. E bispos é algo muito específico da escrita de Paulo, da linguagem paulina, tá? E o que é o bispo? Naquela cultura, na cultura grega, o episcopo, o bispo, representava aquele que supervisionava um grupo, aquele que vê de cima. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui, quando ele usa a palavra bispo, ele está dando ênfase de que aquela pessoa que é o presbítero naquela situação tem a obrigação de supervisionar aquelas pessoas, de supervisionar o rebanho, aquele que olha de cima. Normalmente, quando você tinha o pastor de ovelhas, você tinha ajudantes que ficavam afastados do rebanho e numa região mais acima na topografia, justamente para ver o rebanho de cima. E de repente identificar alguma coisa que o pastor, no nível do rebanho, não conseguia identificar. Então você tinha ajudantes que episcopavam o rebanho, que supervisionavam. Essa é a ideia de supervisão, de olhar de cima. Ok? Então isso também faz parte do ofício, das nossas obrigações como presbíteros. Então presbíteros ou bispos são aqueles que lideram e supervisionam o rebanho. E a prova de que isso são termos intercambiáveis, ou seja, são equivalentes, está em Tito, capítulo 1, aí se eu peço que alguém abra, capítulo 1, versículo 7. Quem pode ler para a gente, por favor? Porque é dispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Continua. Desculpa, peguei aqui a referência errada. Peraí. Deixa eu ver aqui na Bíblia. Começa no 5, por favor, Renan. Começa no 5, vai até até o início do 7, até o dispenseiro de Deus. Tá. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Ótimo. Então você vê, fica claro aqui por esse texto que o Renan leu, que presbítero e bispo são a mesma coisa, são sinônimos. Inclusive a liderança, e aí é o último texto que eu queria trazer, para reforçar que a liderança da igreja era exclusivamente liderança espiritual por presbíteros e / os apóstolos, é o texto de 1 Pedro 5. Obrigado. Nossa, hoje eu bebi uns 10 litros d'água. Deixa um galão aqui para mim na próxima. 1 Pedro 5, versículos 1 e 2. Eu vou ler, que não precisa ler o versículo 2 todo. Isso aqui é Pedro, apóstolo, aquele que foi chamado por Cristo, como a gente leu, para pastorear o rebanho, para ser pastor da igreja, e que foi o próprio, a pedra fundamental, digamos assim, da igreja de Cristo. Olha o que Pedro vai dizer. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, vamos ler todo mundo junto? Presbítero como eles. E testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Ou seja, Pedro, apóstolo designado pelo próprio Cristo para estabelecer a igreja, líder do colégio apostólico, se coloca como presbítero. Mas olha que interessante, aqui ele faz menção aos dois ofícios dele. Eu, presbítero como eles, e
testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, como eles, eu sou presbítero, mas eu não sou só presbítero, não. Também sou apóstolo, não se esqueça disso. Então, irmãos, a gente vê claramente que a igreja de Cristo é liderada espiritualmente por homens designados pelo Senhor Deus para supervisionar o rebanho, para conduzir-nos na palavra, para nos ensinar, nos instruir, nos alimentar, nos edificar em todo o conhecimento do Senhor Jesus. E de maneira funcional, pragmática talvez, e bíblica. Nós da Igreja Presbiteriana dividimos aqueles que se dedicam à regência e à supervisão da igreja, inclusive espiritual, como presbíteros regentes, e aqueles que se dedicam integralmente, ou mais do que comumente se dedica ao ensino da palavra, a esses presbíteros que se dedicam dessa forma, os presbíteros docentes, pastores. Ficou claro, gente? Então, a gente andou esse caminho todo, mas agora eu acho que deu para dar uma boa esclarecida do porquê a liderança da igreja presbiteriana, o conselho, é formado por presbíteros. E eu vou tomar aqui as palavras de Pedro, sendo eu mesmo presbítero, e pastoreando o rebanho. Dúvidas? Não? Vai lá, Franklin. Só o microfone. Agora é a hora, tá, gente? Prático, né? Então nós temos os presbíteros docentes e os regentes. Isso. Nos aspectos práticos, né? O presbítero regente, ele ajuda a reger o rebanho. Uhum. Por exemplo, ele exorta a ovelha quando necessário. Como é que funciona o processo? Ok. Visita, ele precisa visitar um irmão, sei lá, ficou desempregado. O presbítero, ele tem essa função, ou é só o pastor, né, que é docente? Tem essa função. Vamos lá. Então a gente vai abrir agora. Práticos. Perfeito, Franklin. Eu não vou entrar, de novo, não vou entrar nos detalhes da lista, porque além dela ser extensa e citar muitos aspectos, muitas qualificações, eu entendo que ela é autoexplicativa, mas vou só mencionar algumas coisas. Vamos abrir em 1 Timóteo 3, a gente tem duas listas no Novo Testamento, Tito capítulo 1, a partir do versículo 5, como o Renan acabou de ler, e 1 Timóteo 3. É praticamente a mesma coisa, tá, gente? O que Paulo fala em Tito, ele também fala, ele repete em Timóteo. Mas eu queria ler a de 1 Timóteo 3, versículos do 2 ao 7. E aí já responde a pergunta do Franklin. 1 Timóteo 3, versículos 2 ao 7. É necessário, portanto, que o bispo, agora a gente já sabe que é o presbítero, seja irrepreensível, ou seja, ele tem que ensinar aquilo que ele vive. Não adianta o presbítero chegar e falar assim, olha, você tem que ler a Bíblia todo dia. Ah, mas o senhor nunca leu a Bíblia? Então, isso de ser irrepreensível. Você tem que ser coerente com o seu ensino. A sua vida, a sua conduta tem que ser coerente com o ensino. Não é perfeito e santo. Às vezes as pessoas tomam isso errado. Ah, o presbítero pecou, o presbítero não pode pecar. Não, não é isso. Nós somos pecadores como todos. Mas a nossa conduta é coerente com aquilo que a gente prega, isso eu sou irrepreensível. Esposo de uma só mulher, aqui principalmente Paulo estava falando sobre um contexto poligâmico da época, grego, mas aqui a gente pode tranquilamente aplicar para um homem que é fiel à sua esposa e cumpre todas as obrigações do casamento, tá? Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, e aqui chega na resposta que o Franklin, apto para ensinar. Ou seja, embora faça parte da realidade e da função pastoral do presbítero docente, se dedicar quase que integralmente, ou no nosso caso aqui da igreja, integralmente ao ensino da palavra, todo presbítero tem que ser apto para ensinar. Ok? Todo presbítero. E essa lista, aí já fica o dever de casa, depois eu vou passar lá no grupo da igreja de novo as referências, mas são essas listas que os irmãos têm que ter como referência na hora de
escolher os nomes para votação na Assembleia no dia 26. Tem que ir dando um check mesmo. E se você tiver o interesse, ou queria sugerir que um irmão fosse presbítero, com todo amor em Cristo, pode ir lá perguntar: meu irmão, estou querendo te nomear como presbítero, você gosta de ensinar, você está apto para ensinar, não sou ruim para ensinar, zero apto. Não. Então, a gente tem que ter esse diálogo. A nossa eleição a presbíteros, o ofício de presbítero, ele não é econômico, ele não é social, ele não é baseado no status. Então, não me importa se o presbítero é um doutor de Harvard ou só tem o fundamental completo. Ele cumpre fielmente tudo isso? Então, ele está apto para ser indicado como presbítero. Tá? Então, isso é obrigação de todo presbítero. Não dado ao vinho, não beberrão, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aqui é especificamente a função de regência, embora os presbíteros docentes também precisem se adequar aqui. Não seja neófito, e aqui é muito importante, o que é neófito? É aquele que é novo na fé, aquele que está começando ainda, aquele que tem pouca estrada. Por quê? E aí Paulo explica: para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Isso é muito comum, quando a gente começa a aprender alguma coisa, quando a gente começa a se aprofundar em alguma coisa, a gente já acha que é o especialista. A gente acha que é o especialista. E, na realidade, tem até um paradoxo, eu esqueci o nome do neurocientista que propôs isso, mas que é aquelas pessoas que pouco sabem de algo são as que mais se julgam especialistas. E aqueles que estudam muito o assunto, eles começam a boicotar a própria visão de si daquilo que eles creem e acham que não sabem nada. Então tem essa inversão, esse paradoxo. E é isso que Paulo está dizendo. Olha só, o sujeito que vai estar apto para instruir, não basta ele, não, fulano é estudioso, sabe muito de Bíblia e tudo, mas peraí, ele tem vivência. Ele já passou muito tempo estudando, se aprofundando, aplicando e até confrontando a teologia dele, o conhecimento bíblico dele com a realidade. Então hoje a gente tem que tomar cuidado, principalmente porque na era da informação a gente rapidamente em um ano vira expert em Calvino. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque não basta um conhecimento agregar um conhecimento muito rápido em pouco tempo, a gente tem que ter profundidade. E aí, por fim, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e na vergonha, e no laço do diabo. Tá? Então, do presbítero do que as funções. Lá na terceira carta de João, ele fala do presbítero Gaio e do Dióstenes, e mostra ali as motivações erradas, sim, para o presbiterado. Então, às vezes, a minha dúvida maior, tem irmão que já brincou, vou votar com você para presbítero, tá? O que o presbítero tem que fazer mesmo, assim, como na sua regência? Certo. É cuidar do rebanho, assim, a gente vê. Mas como que ele cuida do rebanho? Perfeito. Só ensinando, aqui, orando, visitando, essas dúvidas. Aqui os atributos, irmãos, ficou mais claro agora. Aqui os atributos sustentam a função. Percebe? Então, assim, por que o presbítero tem que ser apto a ensinar e não pode ser neófito? Porque é função dele ensinar o povo. É função dele instruir. É função dele, se ele identificar que alguém está se desviando da palavra, incorrendo em pecado, exortá-lo, trazê-lo de volta para o caminho de Cristo, para a Bíblia. E para isso ele também tem que ser presente. Um presbítero tem que ser presente na igreja. Como que eu vou saber, como que eu vou supervisionar, como que eu vou saber a realidade e as necessidades da igreja, até de ensino,
se eu não estou presente na vida da igreja? Então, só para os irmãos terem uma ideia, quando nós vamos montar uma série de mensagens, senta eu, pastor Isaías, presbítero William, que também já está se encaminhando, né, para ser ordenado e mudar de função presbiteral, a gente olha e pensa, o que a gente quer ensinar para a igreja? Nesse momento hoje da nossa vida cristã, aqui em Ouro Branco, na nossa realidade, o que seria importante a gente ensinar para a igreja? Tal coisa, poxa, então seria legal de repente expor esse livro ou expor essa série de mensagens. Percebem? É impossível a gente fazer isso se eu tiver à distância, se eu for um pastor de domingo, se eu for um presbítero de domingo. Como que eu vou exortar as pessoas, como que eu vou levá-las a Cristo, se eu não as visito, se eu não sento para conversar com elas e de repente aprender ou descobrir sobre as suas lutas, sobre as suas dificuldades? Como que vocês vão nos buscar para, de repente, orientação, para aconselhamento, se a gente não se faz presente? Você vai confiar na gente só porque é pastor? Algumas pessoas até, até fazem isso de fato. Mas assim, qual é o ideal? É que a gente esteja presente na vida de vocês e no convívio. Nossa, eu tenho confiança no presbítero tal, eu tenho confiança no pastor, para de repente abrir meu coração, de repente expor algo na minha vida. Então, realmente, toda essa lista, ela sustenta as obrigações. Eu não vou conseguir exercer um presbiterato fiel, adequado e bíblico se eu não tiver essas capacidades. Elas podem ser natas, elas podem ser naturais, do tipo, poxa, fulano é naturalmente hospitaleiro. Ou às vezes não, tipo, eu sei que esse não é um traço meu. Mas no momento em que eu aspiro, desejo, anseio ser presbítero, por exemplo, ou as pessoas começam a me procurar, eu tenho que reconhecer agora que a minha casa, ela serve a igreja de Cristo e a porta tem que estar aberta para abençoar as pessoas. Percebem? Eu não vou ser naturalmente hospitaleiro. Naturalmente, alguns têm que ser natural, né? Tipo, esposo de uma só mulher, coisas assim. Mas a gente, como todo ser humano, a gente tem a nossa individualidade. Dentro do próprio corpo de presbíteros, do próprio conselho, você vai encontrar aqueles que estão mais inclinados ao ensino, outros que estão mais inclinados ao governo mesmo da igreja, então as funções administrativas propriamente ditas da igreja, que também é importante, porque a gente supervisiona também administrando os recursos, isso é o conselho que faz. Vai ter aquele outro que tem o dom da pregação, então tem presbíteros que pregam muito bem e não necessariamente vão se tornar pastores, vão se tornar presbíteros docentes, mas são excelentes pregadores. Percebem? Então, eu creio que essa é até a sabedoria do Senhor em estabelecer um governo de igreja que seja múltiplo, que seja coletivo, porque há complementariedade, mas a lista é fechada. A lista de aptidões, de atributos é fechada, mas a gente, pela própria individualidade, pela própria personalidade uns dos outros, a gente vai ter essa diferença. Entre os pastores tem isso também. A gente percebe isso também, que a personalidade nossa demonstra que um é mais inclinado ou mais nato para determinada função dessas do que outras, e tudo bem. E a igreja de Cristo vai sendo abençoado na multiplicidade das personalidades, né? Assim como ele faz nos dons, né? Vai lá, Renan. Pastor, considerando a influência dos cargos, né, nas relações interpessoais, aí dá dos quê? Desculpa. Dos cargos, dos cargos. Nas relações entre as pessoas, inclusive as seitas nos mostram isso, o quanto que um cargo pode arrastar multidões, né? Uhum. É possível a gente entender por que Deus definiu somente o presbítero e o diácono, considerando isso que eu acabei de colocar? É possível? Talvez não seja, né? Mas é mais uma curiosidade, tá? Eu acho que não tanto ao cargo, assim, reduzir a 2, mas ao colegiado.
Eu acho que isso daí se explica do porquê é a intenção de Deus colocar que a governança da igreja seja coletiva. Então, eu sou pastor aqui da igreja, mas eu respondo ao conselho. Eu faço parte de um conselho de pares presbíteros. Eu sou pastor auxiliar. O pastor Isaías é o pastor efetivo da igreja, né, formalmente falando. Ele é quem preside o conselho, mas ele também responde aos outros membros do conselho que são pares dele. E nós, pastores e conselho da Igreja Presbiteriana de Ouro Branco, responde ao colegiado de igrejas, que é o presbitério, que é o PRIM, Presbitério Inconfidente. E o presbitério responde ao colegiado de presbitérios, que é o sínodo. Então você vê, o governo da igreja presbiteriana reflete esse princípio que eu creio que tem mais relação com o que você falou, que nos protege de um local muito perigoso e tentador, que é você ser a única referência de liderança e autoridade num grupo. Isso é muito perigoso. Por isso que nós não somos uma igreja episcopal, ou seja, que há uma hierarquia de fato, superioridade e inferioridade em relação a cargos. Nós não seguimos o episcopado e nós não seguimos também o modelo congregacional, em que a congregação, o coletivo, é quem conduz. Não. Por quê? Claramente a igreja sempre foi conduzida por líderes eleitos pela própria igreja, segundo a orientação do Espírito, e pelo próprio Cristo. E por isso que nós somos uma igreja, aí, formalmente falando, representativa. É o governo de poucos sobre muitos. O governo congregacional, por exemplo, Igreja Batista, é o governo de muitos sobre muitos. E o episcopal é o governo de um sobre muitos. O nosso, como a gente viu aqui, biblicamente falando, não tenho vergonha de dizer isso, eu creio que esse é o modelo bíblico, é o governo de poucos sobre muitos, justamente para evitar, e aí evita dois extremos, evita o erro pela ganância, pela arrogância, daquele um que quer dominar, mas também evita o erro ou da indisciplina, ou da ignorância, quando o todo, e se eu tiver um todo cuja maioria é neófita, é nova na fé, será que aquele grupo vai ser bem conduzido? Claro que não. Percebem? Então é assim que a gente governa a nossa igreja, por entender que esse é o melhor modelo. E o melhor modelo porque é o modelo bíblico. Vai lá, Franklin. Espera aí. Falando de igreja presbiteriana. Uhum. Além, né, desses atributos, por exemplo, na igreja local, precisa Pega meu ter o celular aí. discipulado, né? Sim. Para poder participar. O William até falou na última reunião que é bom também conhecer as confissões. Os símbolos de fé. O que vamos supor, um presbítero presbiteriano, além dessas características, ele precisa procurar ter também, para exercer bem. Ele tem que conhecer o manual presbiteriano, ele tem que fazer algum curso, alguma formação para auxiliar. Como é que se dá a formação dele? Tá. Formalmente não precisa fazer nenhum curso, tá? A gente não tem um curso aí de presbítero, nada disso. Por outro lado, sim, o presbítero precisa ou deveria conhecer os símbolos de fé da igreja e o manual de governo da igreja. Por quê? Se a pessoa pretende assumir um cargo de liderança sobre a igreja, para orientá-la segundo a Bíblia e segundo a nossa denominação, no momento em que uma pessoa é eleita presbítero, ele passa a compor a liderança da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então é esperado, e é esperado inclusive de honestidade, que essa pessoa compactue com aquilo que a Igreja Presbiteriana já estabeleceu, tanto como forma de interpretar a Escritura, e que daí vem a nossa doutrina, quanto a forma de governo das instâncias da Igreja Presbiteriana que estão ali no manual. Então, assim, o ideal é que a pessoa pelo menos tenha lido o manual, e aí, de novo,
não tem um curso de formação, mas, por exemplo, aqueles irmãos aqui entre nós, que almejam, ou que, sei lá, alguém já comentou, eu queria votar para você como presbítero, você vai ser um bom presbítero, pega o manual presbiteriano e lê, de capa a capa. É trabalho, gente, mas liderança dá trabalho, tem que se preparar. Porque se houver alguma coisa ali, poxa, eu não entendi isso, ou poxa, discordo, ou não estou entendendo, procure-nos, procure os presbíteros, procure os pastores, que a gente vai esclarecendo isso. E em relação aos símbolos de fé, que nós temos na Igreja Presbiteriana como 3, os 2 catecismos, maior e menor, e a Confissão de Fé de Westminster. Nós entendemos que eles são o resumo da boa interpretação bíblica. Ok? Os símbolos de fé não são inspiração. Eles podem até ser passíveis de erro, mas nós reconhecemos que eles são o resumo e a interpretação adequada das doutrinas. Então, é um bom resumo, é uma boa explicação. Então, leia a Confissão de Fé, não é grande, é tranquilo de ler. Leia a Confissão de Fé toda, e os capítulos são bem claros, são bem diretos. Então, isso daí também, se você vai ensinar para a igreja, é importante que você saiba o que você vai ensinar, para depois não ter uma surpresa lá na frente. Agora eu vou batizar a criança. Não, então, eu sempre tive dúvida com isso. Então, você já teve dúvida na hora errada, já era para você ter tirado há muito tempo. Como é que você vai ensinar algo que você não acredita? O próprio corpo de Cristo vai sofrer com isso, se a liderança não pensa igual. Naquilo que é crucial, naquilo que é inegociável, ok? Existem questões de interpretação que são terciárias, eu não digo nem secundárias, são terciárias, ou seja, elas não nos dividem como cristãos, elas não nos dividem como presbiterianos, mas são questões de interpretação muito específica, em que não tem nenhuma relevância significativa. Vou dar um exemplo aqui, até dessa semana aí clássica. A interpretação de Gênesis 6, que os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens. E aí, esses filhos de Deus são anjos ou são pessoas? Tem divergência dentro da IPB. Tudo bem, isso não nos divide, eu não preciso acreditar que é anjo ou que é homem para ser pastor presbiteriano, para ser reformado, percebem? Agora, dizer o seguinte, não, batismo infantil, isso divide o presbiteriano do batista. Não tem como você ser presbítero, líder de uma igreja que defende batismo infantil e você não defende. Ou, não, eu não acredito na doutrina da Trindade, eu acho que só existe um Deus só, e na verdade o Espírito Santo e Cristo é só manifestação de cada um. Então você não é nem crente. Isso daí tem sido combatido como heresia desde o 3º século. Tem aí quase 2000 anos aí de gente batendo nisso. Então isso te divide da igreja. Percebe? Então, mas para ser presbítero, então o local comum para essa liderança, símbolos de fé, Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Menor de Westminster também. Vai lá, Nath. Eu achei interessante, pastor, que o pastor João Marcos, da Igreja Betel, né, de Lafayette, Sim. a igreja é uma igreja mais nova, né? Uhum. Mas eles tiveram uma eleição, e aqueles que... Ele fez um curso, né, um estudo de vários fins de semana, né, assim, estudos com aqueles interessados a se candidatar ao presbiterato, e ele fez esse estudo, essa preparação, para que eles pudessem estar exercendo, né, estar candidatando, entendendo realmente o que funcionava, como funcionava, porque também é uma igreja mais nova, né? Mas eu achei muito interessante esse estudo. Não, isso é ótimo, isso daí é sempre bom, irmãos, a gente ter esse preparo adequado, sendo oportuno, nós mesmos, né, desejamos um preparo formal, digamos assim, mas não a rigor, não precisar ter um preparo formal desse, né? De novo, graças a Deus a gente consegue
ter acesso aí aos símbolos de fé com muita tranquilidade, e a gente também se faz muito acessível, a leitura é bem intuitiva também. E aí eu acho que corrobora. É lógico que um estudo formal como esse é super necessário. Como você falou, uma igreja muito nova, né? Então todo mundo ali é novo na igreja, né? Não tem ninguém ali com 10 anos de igreja e tal, da formação. Mas quando a gente segue direitinho isso, pega, por exemplo, um homem de Deus que já é maduro na fé, já tem muitos anos de caminhada e já se dedica ao estudo, uma leitura de capa a capa da confissão de fé vai ser diferente do que aquele que acabou de chegar na igreja. Mas eu digo para vocês também, nem precisa ir muito longe não, tá? Se você tem interesse em fazer parte da igreja presbiteriana e ser membro da igreja presbiteriana, o mínimo que você deveria fazer é ler a confissão de fé e os catecismos maior. O menor é o resumo do maior para criança, tá, gente? Então, pode ler o maior e a confissão. Porque como é que você vai virar membro de uma igreja que você nem sabe do que ela se trata? Então, na verdade, isso não é nem para presbítero. Aqui a gente está em outro patamar. Lógico, não é de superioridade, mas de profundidade da discussão e do ensino. Mas assim, você quer chegar à igreja, você quer se tornar mesmo, você ter esse desejo, você tem que saber o que a igreja crê. A gente tem um documento formal que aí qualquer igreja presbiteriana segue e deveria seguir, justamente para orientar a forma como a gente enxerga e interpreta a Bíblia. Tá? Aqueles que têm a Bíblia de Genebra, no final dela tem todos os símbolos de fé, os 3 e até outras confissões reformadas que a gente não assina, não subscreve como oficial, mas que a gente também concorda no que está escrito ali. Então, no final da sua Bíblia de Genebra tem os 2 catecismos, tem a confissão. Faça disso, de repente, um texto devocional também. Você pode fazer o seu devocional baseado na confissão, ou baseado no catecismo. Olha só como eu não vou me alongar muito, mas olha como é que uma coisa puxa a outra. Aqueles que têm filhos, principalmente os menores, é uma ótima forma de usar o catecismo menor para ensinar a Bíblia. Está pronto ali, gente, perguntas e respostas curtinhas. E às vezes a gente perde a oportunidade de usar aquilo que a gente tem como boa ferramenta para instruir nossos filhos. Está ali o catecismo. Mas eu não tenho a Bíblia de Genebra. Você tem o Google, procura lá, está lá no site da IPB de graça, dá para baixar e imprimir. Então, percebam, e se você tem isso comum na sua vida, quando se chegar o caso de um homem almejar ou desejar o presbiterato, em tese já teria que ter passado por tudo isso. Sabe? No mundo ideal não deveria nem ser necessário um curso disso. Mas a gente não está no mundo ideal, a gente está no mundo real. Então, assim, tendo desejo, leiam as listas, eu vou mandar lá no grupo da igreja a referência de Tito e Timóteo, e também os símbolos de fé, a confissão toda e o catecismo maior. E aí eu, pastor, os presbíteros, estamos mais do que à disposição para qualquer dúvida e seguimos juntos. Mais alguma coisa, irmãos? Mais alguma dúvida? Observação? Não? Então vamos agradecer a Deus pelo nosso momento de ensino e também pelo almoço, né? Está chegando a hora, graças a Deus. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade de, como o povo do Senhor, aprendermos da Tua palavra. Todo esse ensino, na verdade, é para a nossa bênção, porque nos mostra o quanto o Senhor é cuidadoso com a Tua igreja, o quanto o Senhor tem zelo pelo povo que o Senhor mesmo escolheu. E o Senhor levantou homens para nos conduzir, para nos liderar, para que nós não andássemos como ovelhas perdidas por aí, sem pastor. Isso vem do Teu amor, isso vem da Tua misericórdia, desde os tempos remotos de Moisés, e Te louvamos por isso, Senhor, agradecemos por isso, isso é bênção do Senhor. E agora nos ajuda, Senhor, a viver essa realidade. Como igreja, de maneira geral, nos ajuda a contar com aqueles que nos lideram, para que cresçamos na fé. E aqueles que hoje fazem parte da liderança da igreja, eu incluso, que tenhamos temor e tremor diante de Ti, para cumprir com zelo, com afinco, aquilo que o Senhor espera, demanda de nós,
porque aqueles que estão sob nossa liderança não são ninguém menos do que comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Que a liderança da tua igreja faça jus ao sacrifício do Senhor Jesus, reconhecendo que o mérito não é nosso, reconhecendo que a aptidão não é nossa, mas que somos, dia após dia, espiritualmente capacitados pelo próprio Espírito Santo, e te agradecemos por isso. Colocamos diante do Senhor também aqueles irmãos que desejam ou que serão apontados para liderar a Igreja de Cristo, aqui em Ouro Branco. Espiritualmente falando, aqueles que serão nomeados, indicados como presbítero, e também aqueles no governo, na regência, em demais tarefas, como veremos na semana que vem, a entender os diáconos, que o Senhor prepare o coração desses homens. E que a longo prazo o Senhor também prepare o coração dos futuros líderes dessa igreja. Líderes que ainda estão na UCP, líderes que ainda estão como crianças hoje, mas que desde já o Senhor prepare o coração dos futuros líderes, das futuras gerações, que o Senhor levante homens segundo o teu coração para pastorear o teu povo, Senhor. E que hoje nós, que somos adultos na tua igreja, possamos oferecer a esses pequenos solo fértil, local seguro, local saudável, para que eles mesmos desenvolvam a sua fé, para que eles mesmos sejam amadurecidos no amor e no conhecimento de Cristo, e um dia sejam levantados como líderes do Senhor. Isso é responsabilidade nossa, porque começa na nossa casa, nos nossos filhos. Nós não sabemos quem comporá a liderança da tua igreja. Por isso mesmo pedimos que o Senhor nos dê misericórdia para conduzir e também edificar as nossas crianças na tua palavra. Essa é a nossa oração. Te agradecemos porque o Senhor nos sustenta em todas as coisas. O Senhor é o nosso único verdadeiro provedor. Te agradecemos pelo alimento que teremos em breve, por esse dia que o Senhor separou para o nosso descanso, para a tua glória. Louvado seja o Senhor pelo dia do Senhor, o domingo de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.